qual é a energia que vocês estão vibrando, o que está acontecendo, o que eu posso aconselhar aqui mediante as cartas, tá bom? O que as cartas, o que a espiritualidade quer falar aí com você. Deixa eu puxar aqui a energia e ver como que tá a energia de vocês, meus amores. Lembrando que aqui tá quem você for trazer, não importa se é ele, se é ela, tá bom? Aqui é a energia. Vamos ver a energia de vocês. Voltando-se para dentro. Insatisfação. Orientação. A fonte. Estão insatisfeitos com algo, né? E assim, estão insatisfeitos por não ter sido valorizado. E vocês sabem o valor de vocês. E o valor de vocês é imensurável. Só que vocês se perderam, né? Meio que assim, no meio do caminho. Porque aqui a fonte é o Ás de Paus. E me fala que, assim, como é que eu vou te dizer? É como se vocês tivessem, por erros cometidos por alguém, ou por vocês ter se doado demais, aqui, eu vejo aqui como se faltasse uma esperança da parte de vocês. Porque o voltando-se para dentro é o 4 de copas, que traz aqui a energia muito forte, muito viva aqui, de alguém que não está bem. Não está bem, está insatisfeito, não está bem contigo. Não, vocês não estão bem com vocês mesmo. Só que é como se vocês estivessem desacreditados de vocês, né? Aqui me traz assim uma fragilidade psicológica muito grande. Então eu vejo aqui uma desesperança, não sei nem se essa palavra existe, mas é ela que me vem. Uma falta de esperança, né? Então, tem uma fragilidade psicológica e emocional aqui. É como se as coisas não acontecessem ou não tivessem acontecido como vocês esperavam e vocês meio que se perderam, assim, no meio do caminho. Então, é a orientação, que é o 3 de ouros, ele vem falar assim para mim que vocês têm sim que buscar orientação, têm sim que buscar um apoio aqui, ó, uma parceria, alguém para ajudar assim nessa questão aqui psicológica, porque com certeza alguém aqui teve atitudes irresponsáveis, falta de responsabilidade afetiva. Estou falando da situação afetiva aqui, tá? E assim, e você sabe aquilo que tem valor na sua vida. Você sabe, entende? Você entende, né? Aquilo que tem valor, aquilo que acrescenta na sua vida, aquilo que faz diferença. É isso que me fala aqui. Só que assim, não perca as esperanças na pessoa, nas pessoas, não é na pessoa, é nas pessoas, porque aqui eu sinto muito que é como se você estivesse abafando, se apagando, se anulando por ter se decepcionado com alguém, tá bom? Mas vamos ver aqui, deixa eu ver aqui com o baralho. O que mais tem para falar para vocês, tá? Para vocês, por enquanto. Que estão aí, não estão muito bacana, né? O que a espiritualidade tem para falar para vocês. Então, assim, se você não foi valorizado, se as coisas não saíram, né, do jeito que você pensou, né? Então, assim, eu vou falar, às vezes, a situação ela não depende só de você. Então, assim, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca a vontade, o seu brilho. Não deixa ninguém apagar o seu brilho, não deixa ninguém te anular. Entende? Hoje eu sinto aqui uma energia de vocês estarem descontentes, né? Insatisfeito com alguma coisa. Pode ser que a pessoa que você estava não existia entrega, né? Não existir. Mesmo não existindo entrega, eu sinto aqui que vocês ainda sentem falta dessa pessoa, né? E tem uma situação assim, muito. Não é que seja desinteresse, que você sente que tem um desinteresse, mas é como se alguém aqui não quisesse ceder. E vocês passaram muitos aborrecimentos e vocês estão muito chateados. Existe aqui, sim,
uma frustração, né? Existe, embora você reconheça o seu valor. Embora você reconheça o seu valor. Vamos ver. Vamos ver o que a espiritualidade quer falar. Vamos lá. Ó, a cartinha do chicote. Desculpa, meus amores. A cartinha do chicote já me traz aqui uma energia muito forte de coisas que deixaram marcas na vida de vocês, né? Aqui me fala muito disso. Aqui me fala muito assim de repetições de ciclos e também me traz, como eu falei, desesperançosos, sabe? Aqui me traz muito uma energia que vocês, a fonte é uma energia interna que hoje está refletindo no físico de vocês. É isso que me fala aqui. Então, assim, tem para algumas pessoas sentimentos de culpa, se culpa por ter se doado demais, de raiva, né? Porque aqui teve uma situação de repetição, de briga, de discussão, de falta de entrega, de falta de valorização. É isso que me traz aqui. Mas vamos lá, ó. Desgaste. Olha isso. Olha só como que a espiritualidade é. Tem um desgaste aqui muito grande. Os ratos, ele me fala de aflição, me fala de vícios, tá vendo? Ciclos viciosos. E me traz também enfermidade. E eu vejo essa enfermidade no emocional, na alma, que hoje está refletindo no físico de vocês. Então, assim, aqui me fala que você precisa se movimentar. Entende? Que você precisa lutar. Que por mais prejuízo que você tenha levado, por mais aflição que você tenha passado, você tem que desapegar essas coisas ruins que aconteceu, porque isso não está fazendo bem para vocês. Precisa de uma mudança, de uma transformação, precisa de um equilíbrio aqui. Ó, equilibrar. O coração, ele fala de amor, mas ele também fala de perdão. A Bíblia, vou perdoar o que não sei o que fizer. Mas aqui tá te falando que você precisa perdoar. O perdão é libertador. O perdão vai trazer o refrigério para sua alma, vai trazer a calma, o acalento. Entende? Então, assim, aqui eu vejo que vocês têm uma maturidade. Vocês sabem, vocês reconhecem. Só que vocês, é como se vocês estivessem se entregando. Ó, se entregando. A cartinha da mulher. Então aqui o que você tem que acreditar no seu poder. Aqui você tem que ser firme. Aqui você tem que estimular todo o seu valor. Tudo o que você fez para você chegar até onde você chegou, que você está deixando de lado. É isso que me fala aqui. Que vocês estão deixando de lado. Então vocês têm que, além de se perdoar, porque alguns aqui precisam, não são todos, bem pouquinho, mas alguns de vocês precisam se perdoar. Aqui está falando isso. E ter cuidado. Cuidado para não ter repetição de ciclo. Vamos ver mais o que é aqui com a Maria Navalha. União, negócios que chegam. Se você fizer isso, se você for firme, aqui me diz, você tem o poder e você pode mudar isso tudo aqui, porque tem oportunidades, entende? Tem oportunidade. Tem, aqui eu vou te falar, tem uma coisa assim, de o começo de algo. De o começo de algo. É isso que me fala esse aperto de mão. Ó, notícias breves. Tem começo de algo aqui na sua vida para mudar toda essa situação. E isso tem muito a ver com uma mensagem, com um e-mail, com alguma coisa. Entende? E assim, eu vou falar, isso tá dependendo de você soltar. Pra quê?
porque os caminhos estão abertos, meus amores. O caminho está aberto, entende? E assim, o caminho aberto para a vitória chegar na vida de vocês, seja lá em que área que for. Porque o sol, ele tá brilhando, e você que tá fechando a cortina, você tem que abrir a cortina, entende? Porque você já plantou raízes, e agora falta você regar para que elas cresçam. É isso que me fala aqui. Isso tudo depende de você. E depende que você libere perdão para que você saia desse desgaste que tá aqui. Agora vamos ver aqui essa pessoa. Peraí. Deixa eu tirar esse daqui. Deixa a energia de vocês ali. Vamos ver a energia dessa pessoa amada que você trouxe aqui. Vamos lá, mentaliza ela aí. Sei que tem uma insatisfação por uma falta de valorização. Ari, isso tá te deixando pra baixo. E assim, não vendo sentido, achando a vida sem graça. Só que não é assim. Você não pode colocar toda a sua energia em uma só situação. Tem um mundo de coisas acontecendo à sua volta. O Criador, pessoazinha complicada, esquizofrenia, apego ao passado. Meus amores, a energia dessa pessoa, ela vem aqui com o Criador, que é o Rei de Paus. Então, assim, a energia dessa pessoa em relação a você, né, como que tá a cabeça dela, tudo, eu vou ver aqui, mas a energia dessa pessoa em relação a você aqui, ela me fala de uma energia de muito desejo, de muita vontade. Mas eu vou falar aqui pra você. É uma pessoa que tem um temperamento difícil. Uma pessoa que mete os pés pelas mãos. E assim, eu vou dizer, como saiu ali, o poder tá nas suas mãos de mudar essa situação. É pra você correr atrás? Não. É preciso você se posicionar. Eu não sei pra quem eu tô falando. Mas eu sei que vai chegar em alguém. Então aqui uma pessoa que traz assim uma certa arrogância, gosta de ter o controle da situação e abafa o que sente, mas sente muito. A pessoa, você é uma tentação na vida dessa pessoa, só que aí vem aqui, ó, o 2 de espadas, que é a esquizofrenia, falando aqui que a pessoa, ela é assim, não é que ela esconde o que ela sente, não é isso. É aquela pessoa que nega pra si mesma, o que sente. Eu não sei. Tem uma arrogância, tem uma falta aqui, como eu disse, de valorização. E por quê? Porque essa pessoa nega o que ela sente, entende? É uma pessoa que ela, às vezes, muitas vezes ela tenta acertar, mas ela se coloca em caminhos difíceis. Pode ser uma pessoa que seja dissimulada, pode ser uma pessoa que minta, né? Então, assim, existe aqui uma dificuldade dessa pessoa enxergar com clareza as coisas. Por quê? Porque a esquizofrenia, ela traz o conflito, entende? Traz o conflito. E essa pessoa, ela tá numa fase de, existe o apego, existe aqui as coisas, mas ela hesita. Ela fica hesitando o que ela deve fazer. Então ela fica, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Tem uma imprecisão aqui, entende? E uma certa covardia de uma pessoa vacilona, que vacila com a pessoa que ela tem sentimento, porque esse 5 de copas aqui, o apego ao passado, ela não consegue se desprender. Aqui fala muito forte, tem a incerteza sentimental, né? Mas eu vou te falar, essa pessoa ela traz mal entendidos para dentro do relacionamento pela certa arrogância que ela tem. Só que é uma pessoa que fica remoendo, entende? Fica remoendo aquilo que tá sentindo. E eu vou dizer, aqui essa pessoa, ela te magoou.
ela te causou alguma dor, entende? E você se sente para baixo, mas não pense você que essa pessoa também não sente. Ela fica tentando mudar o foco, mas nessa mudança de foco, eu vou dizer, vem as lamentações. Vem lamentações. E essa carta me traz, tá me vindo muito aqui a falta de esperança, de acreditar que o relacionamento pode dar certo, né? Então, é uma pessoa que chora pelo que se perdeu, pelo leite derramado, tem um peso na consciência, porque sabe que te causou alguns ressentimentos. Mas vamos ver mais o que aqui com o tarô, meus amores. Ser humano, a cabeça do ser humano é uma coisa muito complicada, muito difícil. Tem um apego, mas ela neda para si mesma, o que ela está sentindo. Então ela coloca numa posição de estar no abismo, né? De estar no abismo, meus amores. Complicado demais. Vamos ver os pensamentos, era a energia dessa pessoa. Vamos ver os pensamentos dela. Olha aqui. Tem arrependimento, tem remorso. Por isso que eu falo que tem uma coisa de perdeu as esperanças, de apostar no relacionamento. Mas um relacionamento, olha aqui, meus amores, deixa eu focar. Com 2 de copas. Aonde pode ter um desacordo, pode ter hipocrisia. Essa pessoa pode se envolver com outras pessoas. Pode se envolver até com outras pessoas, mas tudo relacionamento de curta duração. E eu vou te dizer que essa pessoa é conectada com você. Existe aqui uma conexão, existe uma coisa que puxa, né? Uma coisa profunda aqui. Então, aqui, por mais conflito, por mais, assim, a falta de valorização, porque eu sinto isso aqui, né? Essa pessoa que está distante de você, o que ela vibra aqui nos pensamentos dela, assim, é um possível encontro, uma comunicação. É isso que me fala, de se aproximar, de se reconciliar. Só que tem alguma coisa aqui, uma oposição. Pode ter, tem aqui 2, pode ter 2 aqui, 2. Pode ser que tenha uma rivalidade, tenha uma situação aqui. Mas se essa pessoa está vivendo um relacionamento, está vivendo alguma coisa, você sabe que não é para todo mundo, essa pessoa, ela não se solta, não se desprende do passado, entende? Ela não se desprende. Aqui existe uma pessoa que sente sua falta. Pode ser uma pessoa que não quer ceder, pode, orgulhosa, pode, né? Mas é uma pessoa que está descontente com a realidade que ela está vivendo. Porque se não saísse essa carta, eu diria que ela estava em dúvida entre você e outra pessoa. Não, aqui ela quer negar para ela mesma o que ela sente. E o que ela sente é muito forte. Só que ela tem uma arrogância. Olha aqui, meus amores. A cartinha do relacionamento, a cartinha da família, o 4 de paus, ele representa para mim isso. O 4, o número 4, na numerologia, ele já me traz essa coisa da família, né? Então, assim, é uma pessoa que demonstra muito uma certa autoridade aqui, né? Quer estar por cima, sabe? Só que eu vou te falar, é como se aqui os pensamentos em relação a você, é como se você fosse o porto seguro. É como aquilo que eu vejo, é, é como se você fosse aquilo que fizesse essa pessoa feliz, onde as coisas têm fundamento, têm base, entende? É isso que me fala aqui. E a pessoa, ela fica tentando manter uma pose para não
se desestruturar, entende? Só que é uma pessoa que tem a tendência a que se tornar amarga. Por quê? Porque não vive o laço que tem que viver. Não vive os laços que tem que viver. Então aqui me fala que o pensamento é de uma reconciliação, ou é de feliz, com estrutura. E você me pergunta, Bia, por que essa pessoa não faz isso? Não sei, meus amores. Porque a pessoa fica relembrando aqui, ó. Relembrando do envolvimento, da conexão das coisas com você. E mais uma vez, me fala de sentir falta. Tem uma coisa muito de satisfação aqui, mas tem uma coisa muito aqui de ego. Sabe? Uma arrogância, uma certa... A pessoa meio tupetuda. Ai, meu Deus, tô falando. Olha aqui, ó, 10 de copas. Gente, é um sentimento aqui grandioso, é um sentimento bonito, é um sentimento... Como é que eu vou dizer? É um sentimento lindo que essa pessoa traz. O 10 de copas, para mim, é uma carta muito positiva. Aqui os sentimentos, tanto da sua parte quanto dessa pessoa, são verdadeiros. E outra, por mais que essa pessoa, se ela se envolveu com alguém pra esquecer você, ou se ela tá com alguém, ela não consegue. Entende? Não consegue. Ela não consegue esquecer. É o tempo todo. Mais uma vez existe uma conexão. E a pessoa, quando ela pensa, quando ela lembra, quando ela sente sua falta, quando ela fala de você, ela se sente feliz. Tem laços profundos aqui. Foram feitos os planos. Aqui teve erro de não ter valorizado ali o que você ofertou. Mas paz que essa pessoa achou que não tinha. De repente, porque você cobrou. Não é cobrar, mas, né, falou, poxa, tem uma falta, eu me sinto sozinha, ou algo desse tipo. E essa pessoa achou que não tinha paz dentro da relação. Nossa, hoje essa pessoa tem noção, ela sente falta do bem-estar, da leveza, entende? Da família. Porque aqui se criou laços. E ela sabe o seu valor, assim como você também sabe. De repente, para algumas pessoas, essa tristeza, essa falta de esperança, não acreditar mais, foi por ver a pessoa que estava ali do seu lado, que você tenha feito planos, ter seguido a vida com outra pessoa, né? Mas não pensa você que a história acabou, porque essa história tem raiz. Por mais que você tenha se decepcionado amorosamente aqui, que essa pessoa te traga incertezas, que tenha tido brigas, e eu vou falar uma coisa pra você. Essa pessoa não te esquece. Essa pessoa aqui se sente ligada a você. Essa pessoa sente falta para muitas pessoas aqui do laço familiar. Olha aqui, ó. O Ás de Ouros. O Ás de Ouros. Ele me traz muito do reinício, da entrega, de querer reiniciar, de querer estruturar, se estruturar algo que foi perdido, de ter uma nova oportunidade. É isso que me fala, do ofertar algo, do reiniciar algo sólido, algo seguro. Tem uma questão de família, de solidez aqui que foi perdida. Então aqui me fala muito de retorno. Só que também me fala muito de insegurança. Só que esse Ás de Ouros, o pensamento aqui dessa pessoa de procurar. Então assim, eu vejo aqui reconciliar, sente falta, tem raízes, e aqui eu sinto que vai ter uma procura, entende? E eu vou te dizer, é uma pessoa que
traz muito no pensamento buscar uma oportunidade, mas uma oportunidade real e com mais responsabilidade, entende? Porque é como se você tivesse falado para essa pessoa que sem um propósito de vida, vocês não querem mais nada sem propósito, sem segurança. E essa pessoa, por mais que esteja aqui vivendo um pouco dessa teimosia, tem um arrependimento aqui. Por quê? Porque ela sabe que ela foi um idiota. Foi uma pessoa pobre de espírito. É isso que me fala aqui. Os sentimentos. Sofrimento teve aqui para muitas pessoas traição, e traição não é só no sentido de se envolver com outras pessoas. Para a grande maioria aqui foi sim, mas não é para todo mundo. Então aqui tem um desapontamento da parte dela. Por quê? Porque a pessoa está desapontada. Por que a pessoa está triste? Porque ela sabe a dor da decepção que te causou, do sofrimento. E é como se você tivesse perdido o encanto. Então tem um desencanto aqui. E essa cartinha fala de rancor. Então é preciso liberar o perdão. Você tem o livre-arbítrio. Claro que ninguém pode te obrigar. Tem que vir do coração liberar o perdão. Liberar o perdão não é você voltar, porque eu sei que muita gente que tá aqui não quer voltar. Mas liberar o perdão para você se livrar do rancor. Do rancor de ter acreditado demais em alguém. De ter se entregado demais para alguém. Então você tem que se livrar desse ressentimento. Você não pode permitir que a raiva, que a mágoa, né, te consuma. Que é isso que está acontecendo. Porque isso está fazendo mal para a sua saúde. Entende? E aqui essa pessoa, ela não está conseguindo lidar com a dor. Não é para todo mundo. Para algumas pessoas, com a dor de ter perdido a família. Por ter sido uma pessoa idiota. Para a pessoa que se iludiu, rompeu com um laço verdadeiro para viver uma situação ilusória. É isso que me fala aqui, muito forte. Complicado isso aqui. Olha isso, meus amores, para vocês verem que não é mentira. Olha aqui, 9 de espadas, 3 de espadas. O 9 de espadas, tanto para você quanto para essa pessoa, uma leitura que tá a energia de vocês dois aqui. Então eu vou te dizer, repercutiu muito na sua saúde emocional, no fundo da sua alma. E esse 9 de espadas, ele me fala de uma pessoa que quer reconstruir, quer renovar. Só que existe uma experiência dolorosa aqui. Existe um dilema também a ser resolvido. Aqui eu vou te falar, é uma pessoa que fica se martirizando pelo que aconteceu, pelo que fez. E traz arrependimento aqui. É uma fase, um ciclo muito difícil que essa pessoa está passando na vida dela. E aqui eu assim, pode ser até que para alguns tenha muito tempo, mas eu sinto aqui que, assim, para a grande maioria tá muito recente, porque ainda tá num período muito turbulento, onde a pessoa pensa muito em você, não consegue esquecer. E isso traz angústia. Traz muita angústia. Traz perturbação na mente por essa esquizofrenia aqui. A pessoa foi precipitada em alguma coisa. E ela, hoje, eu vou te falar, se preocupa muito nisso. Assim, eu vou falar pra você. Isso atrapalha o sono dessa pessoa. A pessoa que, se você me perguntar hoje como que tá essa pessoa, não está bem. Nada bem. Os pensamentos é tudo que vivia, as besteiras que fez. Os sentimentos, o que tá saindo aqui é todo arrependimento, toda mágoa, tudo que
decepção, tudo que aconteceu, remoendo, martirizando, batendo ali a tecla na cabeça, sabe? Batendo ali aquela coisa. Ó, 8 de ouros. É uma pessoa que o sentimento dela, ela sabe que ela tem que trabalhar duro para fazer a diferença, para voltar na sua vida. É uma pessoa que sabe que ela tem que trazer o equilíbrio de volta. É isso que me diz. E por mais que ela não esteja demonstrando, mesmo ela estando com outra pessoa, só que tem pouco tempo e para a grande maioria, mais ou menos, tem pouco tempo essa situação aqui. Sabe por quê? Porque aqui eu vejo, assim, uma pessoa que ela quer trazer uma solução, porque existe uma fadiga aqui. Traz muito reconstruir algo que foi perdido. E se ela tá com alguém, num relacionamento rebote, ela reconhece que ela não se dedicou pra você. Entende? É isso que me fala aqui. E é uma pessoa que ela sabe que ela tem que se dedicar mais. E não só quer construir, e o que construiu pro seu lado. Porque tem um certo prejuízo aqui. Tem um certo prejuízo financeiro. Isso também me fala aqui. E eu vejo a pessoa, hoje o sentimento dela é de querer se esforçar para mudar a situação. Entende? Ó, Rainha de Ouros. Para mudar a situação. Por que mudar a situação, Bia? Porque tá muito difícil para essa pessoa, meus amores. A Rainha de Ouros, ela traz, assim, muita racionalidade. A Rainha de Ouros me traz, assim, muito aquela coisa de essa pessoa olhar para você, porque a pessoa tá focada em você. E saber que ali com você tinha segurança, sabe? E que ela se comportou sem refletir. Que hoje ela vive uma situação muito superficial. E o compartilhar amor não existe. Amor não. O compartilhar uma história, não. Momentos, sensações, uma energia boa, não. Então, essa pessoa hoje, ela pensa demais nisso. Pensa demais. Porque essa pessoa, ela sabe que ela tem todo um processo para seguir, consertando e trabalhando firme para resgatar aqui uma família, um relacionamento, uma coisa que fazia sentido na vida. É isso que me fala aqui. Opa. É isso que me traz aqui, meus amores. Vamos ver mais o que fala. Rei de espadas. O rei de espadas, por mais que ele seja frio, eu vou falar pra vocês, esse rei de espadas aqui não me vem como frieza, não. Esse rei de espadas, ele me vem aqui que é uma pessoa que tem o orgulho dela, pode ser uma pessoa cabeça dura, mas é uma pessoa que hoje ela tá enxergando a verdade dentro dela. Foi muito suscetível a errar, só que aqui me fala que você tá com uma atitude mais firme, colocou de rédeas curtas, e essa pessoa vai mudar de atitude, entende? Ela não teve consciência moral. Existe ainda uma comunicação muito fria entre vocês, mas essa pessoa ela vai passar por cima de tudo, para recuperar. Embora exista uma autoridade muito forte dela aqui, e isso traga um conflito, traga uma disputa, mas a saudade, o apego, o arrependimento, a vontade, ora, de estar, o 8 de espadas, a vontade de estar. É uma pessoa que eu sinto que muito vai buscar
a ajuda de outras pessoas para chegar em você. Porque ela tá passando por um tempo crítico. E é como se ela visse em alguém, uma luz no fim do túnel para conseguir chegar em você. Depois de muitas tentativas e erros. É isso que me fala aqui. A pessoa que se condena, meus amores, se reprime. Pode estar travada aqui por medo, para alguns, por orgulho, para outros, por ego. E acaba bloqueando aqui o emocional. Mas existe um sofrimento. E seja lá onde essa pessoa esteja vivendo, o que ela está vivendo, mesmo que ela esteja aplicada ali fortemente no trabalho, eu não vejo felicidade. Entende? Não vejo felicidade. Eu vejo uma pessoa assim, passando por uma situação assim, de muitas contrariedades, muitas atribulações, muitos embaraços. É isso que eu tô vendo aqui. Complicado, rainha de paus. E vocês? Sim, existe um bloqueio porque vocês são pessoas que não são pessoas, não é que não sejam fáceis, que tenham gênio forte. Não é isso, não. A rainha de paus, ela vem me dizer que da maturidade e do senso prático. Por mais que você esteja sofrendo, você é uma pessoa que quer uma coisa séria, você é uma pessoa que traz um certo perfeccionismo. E você quer realizar as coisas, né? Só que você não quer, como é que eu vou dizer assim? Você sabe o que você quer. Você é uma pessoa decidida. Então essa pessoa hoje, aqui, ela sabe que tem que fazer diferente. Entende? Porque você colocou uma postura. E você não é daquela de esperar cair do céu. E aí, me vem aqui o que? O que a gente abriu da sua energia ali, por mais insatisfeita que você esteja, você ainda tem a energia dentro de você, porque você sabe seu valor. Entende? Então aqui você sabe que você vai ter que fazer algo para mudar. E essa pessoa fazer algo para mudar por você, que foi a sua postura mais coisa. E assim, aqui me traz muito a energia de você querer ser valorizada também, né? Por isso essa postura mais severa. Então, e muitos de vocês tomaram essa decisão, né? Então, assim, aqui o que me fala é que essa pessoa ela te vê um empoderamento muito grande, mas ainda é uma pessoa que se coloca num beco sem saída, meio que fazendo joguinhos, sabe? Só que ela tá sentindo que ela tá te perdendo. E quando você sair dessa aflição, olha dois de pausa aqui. Quando você sair dessa aflição, pode ser que seja tarde demais para essa pessoa. É isso que me fala, porque a cartinha do dois de paus me fala de muitas tensões, muitos conflitos, de você ter tido, assim, que saber lidar muito tempo com isso aqui. E, tipo, se você colocou essa pessoa contra a parede, aqui me fala, assim, de uma dificuldade dela em fazer uma escolha, né? E me fala também, mais uma vez, dois, muitas coisas de rivalidade. E pode ser que a pessoa tenha se encraquelado, né? Tenha se... Não é para todo mundo. Chega, eu fiquei arrepiado. É para algumas pessoas. Mas essa pessoa, para quem é, sabe, pode ter se envolvido com alguém, se colocou numa bifurcação, um beco sem saída. Não está feliz com o que está vivendo, porque pode ter se deixado levar. Isso não é para todo mundo, pega o que é para você. Isso tem lugar específico, pessoa certa. E essa pessoa pode ter engravidado assim, de uma forma não inesperada, que nem engravida de forma inesperada, mas é uma coisa que ela não esperava que acontecesse. Ou ela engravidou, ou ela engravidou alguém. E é uma gravidez indesejada, muito triste isso, né? Tem uma energia forte disso aqui.
me falando sobre isso. Bem mais que estarei, meus amores. Vamos ver aqui. Ana Brian, conselhinho para vocês. Olha, aqui tem uma situação difícil que precisa ser resolvida. Mas seja lá o que for que essa pessoa esteja vivendo, é com você que ela anda na cabeça. É você que não deixa ela dormir de noite. É você por quem ela reprime, se condena. Viagem, mudança de vida. Olha, aqui essa gatinha até fala de gravidez, fertilidade, sabe? E pode ser para alguns que assim, que tenha problemas de saúde, que tenha até pego doença sexualmente transmissíveis. Tem alguma situação aqui de aprisionamento, de um arrependimento muito grande. Pode ter se envolvido com alguém muito filho da mãe e não ter se cuidado. Também para algumas pessoas. Aconselhante vocês, meus amores. Eu vou falar aqui pra você, essa pessoa tá com outra pessoa também. Pode ser uma amante, ter saído da sua vida. E isso mudou a vida dessa pessoa, cara, e a sua, por isso a insatisfação. A porta da rua. É. E hoje essa pessoa tá vivendo um inferno de onde? Fora de casa, fora do lar. Confirma. Meus amores, essa pessoa tá passando uma tempestade na vida dela. A pessoa tá sem direção. Sem direção. Essa é uma leitura muito específica. Essa pessoa, ela sente vontade de voltar para casa, voltar pro ninho, mas não volta porque aconteceu coisas com ela que tá difícil, agora eu tô entendendo. Tá difícil de vocês perdoarem. Tanto problemas de saúde, quanto alguma gravidez aqui indesejada. É muito específico. Eu vou dizer para vocês, essa pessoa, ela precisa de uma direção. É isso que me fala, ela precisa se movimentar, ela precisa sair do lugar, ela está presa a alguma situação, mas ela tem que se movimentar. E para vocês, meus amores, é liberar o perdão para que vocês sejam curados. Olha aqui, ó, curados. A última carta do baralho da Maria Navalha. Justiça ou equilíbrio emocional. Tá vendo? Aqui me fala que você vai ter a sua justiça. Que é para você trazer o seu equilíbrio emocional. Você vai ser curado. Acredita. Essa dor na alma aí, ela vai passar. Ela vai ser curada. Você vai ficar boa. Você vai ficar bom. Vocês vão ficar bem. Então façam por vocês. Bia, mas e aí? Essa pessoa vai te procurar. Mas você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. Porque é uma pessoa que traz uma certa manipulação, uma pessoa que traz uma certa energia de mentira, tem os sentimentos, mas está toda enrolada, com uma situação bem braba. Tá bom, meus amores? Deus abençoe vocês grandemente. Deixa meu coraçãozinho aí com forma de gratidão. Gratidão pela vida de vocês. E cuida do emocional de vocês, porque tá refletindo no físico já, tá bom? Faz uma meditação, faz oração, vai caminhar, vai olhar as coisas bonitas. Come a comida que você gosta, viva o momento presente. O passado já foi, não tem como mudar. E o futuro nem chegou ainda, viva um hoje, tá bom? Beijos, fui, fiquem com Deus, tchau.